Dois. Olá, boa noite a todos. A gente está começando hoje uma transmissão do projeto Cine Panorama, com apoio da Seção Cinemática, da Secretaria de Cultura de Ibirama, do IFC de Ibirama, o IFC de Blumenau e o DAC, Departamento de Arte e Cultura da UFSC. O Cine Panorama é um projeto para a gente debater temas pertinentes relacionados a cinema, cultura e sociedade. Então, o tema de hoje é conversar sobre a memória recente no documentário Anauê, de Zeca Pires, que foi rodado aqui na cidade de Ibirama. Também, se eu não me engano, teve uma cena rodada aqui, e a gente estava na programação para exibir ao vivo, com debate com convidados. Então, é uma honra a gente ter, assim, retomar esse projeto durante a pandemia, fazendo online, e com a presença da professora Sara Nunes, de Blumenau, o professor Carlos Bartel, de Ibirama, do cineasta Zeca Pires, do filme Anauê, da mediadora Viviane Kalikiewicz, presidente do Conselho de Cultura de Ibirama, e do cineasta Silvio Bach, da qual eu tenho grande admiração, e a gente já teve algum trabalho feito aí sobre a mostra de 80 anos, né? 8.0 na outra margem, né? O Silvio vai falar bastante aí sobre a sua trajetória no cinema, que não é pequena. Então, Viviane, fique à vontade na mediação. Obrigado pela participação de todos e mandem perguntas aqui no comentários do YouTube que a gente vai tentar responder. Obrigado, boa sessão. Obrigada, Pedro. Boa noite a todos, boa noite aos nossos convidados especiais, boa noite a quem está aí em casa assistindo e acompanhando, então, esse encontro, né, mais que especial aí, de alguns historiadores, né, que batalham aí com suas pesquisas, né, e cineastas catarinenses. Então, a gente vai fazer aí um link super legal aí para a gente poder debater alguns assuntos que são bem pertinentes, tá? Principalmente para essa região aqui de Santa Catarina, ok? Então, de antemão, né, novamente agradecendo aí a essas parcerias, eu vou, então, apresentá-las. Então, temos aqui a professora Sara, né, do IFC aqui de Blumenau. A professora é doutora em História, tá? História Cultural, pela Federal de Santa Catarina, e ela tem pesquisas aí na área, então, de cinema e educação, né? Muito legal. Aí eu tenho aqui o professor Carlos Batel. O professor é historiador, doutor aqui do IFC de Ibirama, formado, então, pela Federal do Rio Grande do Sul, e ele tem estudos, então, na área de pesquisa sobre a ascensão dos grupos neonazistas aqui, então, na região sul do Brasil, tá? Temos, então, aqui nossos dois cineastas brasileiros, catarinenses, né, o Zeca Pires, que, então, é o diretor do longa-metragem Anauê, qual vai servir de base para essa discussão aqui. Esse documentário, Zeca, me corrija se estiver errada, foi lançado em 2017 e teve como apoio, então, o Prêmio Catarinense de Cinema, né, promovido pela Fundação Catarinense de Cultura. E a nossa ilustre presença aqui do Silvio Bach, né, um dos grandes cineastas aí brasileiro, né, escritor, roteirista, crítico, premiado e um grande provocador aí dessas temáticas. E eu sou Viviane Kalikiewicz, doutora em Geografia, sou paranaense, moro há 5 anos aqui em Ibirama, sou professora, estudo patrimônio cultural e cultura de forma geral, estou na presidência do Conselho de Cultura aqui de Ibirama e também faço parte, né, enquanto membro atual do Conselho de Cultura do Estado de Santa Catarina, tá ok? Então, vamos lá, né? Por que juntar todas essas pessoas e, ao mesmo tempo, falar sobre uma temática que é tão envolvente, ao mesmo tempo, tão necessária para a gente pensar? Então, a gente vai ter aqui como pano de fundo, ou como ponto de partida, uma analogia, na verdade, com o filme Mefisto, um filme, então, produzido na década de 80, 1981, então, com o húngaro Stefan Szabó, o qual foi premiado com o Oscar de melhor filme estrangeiro, e esse, então, apresenta uma obra, né, ou uma analogia, então, da obra Fausto de Goethe, o qual tem como
cenário ou personagem principal ali, um ator de teatro, que em busca, então, de um conhecimento muito grande, ele vende a sua alma, né, ao diabo, ou Mefisto, e nesse processo, então, ele se torna um ser um pouquinho alienado, né, para não dizer muito, numa Alemanha que vinha, então, com o processo de ascensão do nazismo, né. Casando com isso, então, a gente tem o filme, né, do nosso, então, cineasta presente aqui, Silvio Bach, né, rodado e lançado também ali um pouco antes, né, 1976, o qual, então, intitulado Aleluia, Gretchen, né, vai também trazer essa questão da memória nazista em terras brasileiras. E, né, fazendo, então, esse link, o filme do Zeca Pires, Anauê, vai trazer, então, muitas e muitas revelações e, ao mesmo tempo, manifestações e opiniões, né, de diferentes pessoas aqui do cenário catarinense, num filme e num documentário muito bem elaborado, né, o qual, então, vai apresentar o processo da ascensão do movimento integralista aqui, né, brasileiro, mas principalmente aqui no Vale do Itajaí, com o cenário, então, na colônia Blumenau, no qual, então, se insere, né, a cidade de Ibirama, nesse cenário, e tendo um pano de fundo aí a Segunda Guerra Mundial e o processo da nacionalização, né. Foram períodos que ficaram marcados, não só na história do Brasil, mas também na história da população daqui. Então, estejam aí à vontade, e eu vou pedir, então, para que antes da gente falar sobre cinema, a gente possa, então, ouvir um pouquinho da contextualização dessa temática aí, então, na opinião, né, e nos estudos aí do professor Carlos e da professora Sara. Bem-vindos, ok? E bom debate. Bom, então, primeiramente eu quero agradecer essa oportunidade, agradecer ao Pedro, a Viviane, e para mim é uma honra muito grande estar aqui contracenando nessa live com o Silvio Bach, a quem eu sou um fã, com o Zeca e com a professora Sara. É um enorme prazer. Tá? Bom, nós temos 3 obras de arte, 3 clássicos, né? E eu já coloco o documentário do Zeca como um clássico, porque é uma obra necessária, e daqui a 20, 30 anos ela vai estar continuando, ela vai ser vista pelas futuras gerações que não conheciam esse movimento aqui no Brasil, né? Apesar desse movimento integralista ser muito estudado na academia, o grande público desconhece esse movimento, né? E eu encaro obra clássica como aquela que é atemporal, que não sai de moda, né? Bom, essas obras, eu sou um historiador das imigrações, então eu estudo diversos assuntos relacionados com a imigração. E esses assuntos me chegam exatamente por causa desses estudos. E eu estou aqui em Ibirama. Ibirama é uma cidade de colonização alemã, né, a colônia Amônia, que fazia parte de Blumenau, e que se emancipou devido a disputas oligárquicas ali na década de 30, se emancipou, emancipada, né, a força, retalhada, né, de Blumenau em 1934, dando origem ao município de Dalbergia, e depois, por muitos protestos, volta a ser novamente Amônia. A Amônia é considerada pelas autoridades estado-novistas como o coração da zona germânica em Santa Catarina. Então, aqui em Amônia, que era um grande município, Santa Catarina, contemplava vários pequenos municípios hoje, né? Ibirama, Presidente Getúlio, José Boatê, Dona Ema, Vitimarsum, todos faziam parte de Amônia. Então, em Amônia, a ação do Estado Novo, a ação repressora do Estado Novo, ela vai ser muito forte para combater grupos nazistas e grupos integralistas. Eu, pesquisando no arquivo histórico de Ibirama, eu encontrei um documento do Walter Gosner, é um representante da Embaixada Suíça, que veio para Amônia em 1937 para analisar, ele foi contratado pela Embaixada Suíça, né, para analisar a viabilidade de imigrantes suíços virem para a região.
Isso em maio, junho de 37, às vésperas do golpe do Estado Novo. E o Walter Gosner, ele faz um relatório para a Embaixada Suíça desaconselhando que se envie imigrantes para cá. Então ele vai elencar uma série de fatores dizendo não manda os imigrantes suíços para cá, porque há aqui um desentendimento entre brasileiros e alemães, e os suíços são vistos como alemães, né, como germânicos de segunda categoria, e vai sobrar para os suíços. E aí ele vai falando das relações sociais no município de Amônia, e ele diz o seguinte no documento, aqui, segundo ele, aqui em cada bodega de cachaça, os alemães falam que Hitler vai vir aqui e vai colocar no bolso essa terra de macacos. É claro que o nazismo, como é dito no filme Mefisto, ele está nas ruas de Birama, em 37, ele está nas ruas. E ele diz o seguinte, aqui o nazismo e o integralismo, eles andam de mãos dadas, e mudam, os alemães mudam de lugar de acordo com o soprar dos ventos. Claro que isso aí não pode ser elencado para caracterizar todo o Brasil, porque a gente sabe que, do ponto de vista programático, há muita diferença entre nazismo e integralismo, que nós vamos discutir mais à frente aqui. Mas só para dar o pontapé inicial nessa nossa conversa, hoje em dia há um uso público da palavra fascismo, e aí eu me lembrei de um historiador da história política, o Jacques Julliard, que ele diz o seguinte, não grite olha o lobo quando aparecer qualquer vira-lata. O que o Jacques Julliard quer nos dizer com isso? Olha, nem tudo que está aí, né, é um livro que ele escreve na década de 90, nem tudo que está aí é fascismo, então a gente tem que ter cuidado no uso dessa expressão, ainda que ela seja usada a roldão publicamente. Então a minha questão, e aí eu penso que essas três obras, o Mefisto, o Aleluia Gretchen e o Anauê, eles nos ajudam a entender e a pensar quais elementos fascistas se encontram na nossa sociedade, no Brasil, nos dias de hoje, 2021. Né? É óbvio que esses movimentos, eles não são fascistas ao estilo dos anos 30. Né? Não é uma cópia, não existe cópia. A história das ideias diz o seguinte, as mesmas ideias adquirem significados diferentes em diferentes contextos. Então, se nós pegarmos o fascismo na Europa e trazer para a América Latina, já vai mudar a sua característica, o seu perfil. E se nós mudarmos a temporalidade, também vai ser modificado. Então, nós temos alguns elementos que a gente pode falar que caracterizam ações fascistas, ainda que os movimentos, por exemplo, o bolsonarismo, ele não pode ser caracterizado como um movimento fascista. Mas ele possui alguns traços similares, muito próximos ao fascismo. Né? O slogan da campanha do presidente Bolsonaro aí, Deus, Pátria e Família, é um slogan do fascismo em camisas verdes, como a expressão feliz de dois historiadores aí. Outra característica, o ataque às universidades, à academia, o anti-intelectualismo, ainda que esse anti-intelectualismo hoje se apresente mais como uma apologia da ignorância, né? Nós precisamos convencer parte da população que o Zé Gotinha não é comunista. Então, assim, nesse primeiro momento, eu gostaria de trazer aqui um questionamento. O que há de fascismo, de integralismo ou neointegralismo hoje ainda no Brasil, tá? Só para concluir essa minha primeira participação aqui, há 6 anos quando cheguei em Ibirama, eu já fazia pesquisas, né, da imigração, pesquiso há mais de 20 anos as imigrações para o sul do Brasil, e eu achei muito engraçado porque aquilo que eu via na cidade de Ibirama não batia com as fontes que eu pesquisava.
as fontes mostravam uma força muito grande do movimento integralista, que é criado por Plínio Salgado, né, vulgo o chefe, em 1932, em São Paulo. Em 1930, o Plínio Salgado, que é o grande mentor do integralismo, ainda que não seja o único, né, tem o Miguel Reale, o Gustavo Barroso, né, e o integralismo é um movimento global muito grande, envolve caráter místico, projeto político, projeto cultural, então temos que saber de qual integralismo nós estamos falando. Em 1930, o Plínio, ele vai até a Itália de Mussolini, e lá ele toma um banho, né, de inspiração fascista, e depois ele cria esse movimento em São Paulo, com o Manifesto de Outubro, de 32, e esse movimento, que vai ser o primeiro partido, vai se transformar no primeiro partido de massa do Brasil, ele aparece como uma grande novidade no cenário nacional, né? E essa palavra tem muita força na política, o novo, né? A mudança também é outra palavra que tem força, mas naquele momento lá o integralismo é o novo. Ainda que hoje, quando a gente fala em partido novo, a gente pense logo em algo muito embolorado. Mas aí se cria e ele tem uma penetração, porque essa é a questão, a capacidade de penetração das ideias. Ele tem uma penetração muito forte na zona rural, conservadora, mas ele vai atingir camadas da sociedade que estavam excluídas do jogo e do debate político, como os nossos colonos do interior aqui. Porque em Santa Catarina havia duas grandes oligarquias que disputavam o poder político, os ramos, representando o latifúndio de Lages e região, e os contra, a zona industrial aqui do Nordeste catarinense. E os colonos estão nesse meio ali, os de origem alemã, os natos, alguns vinculados ao nazismo, que a Sara depois pode falar melhor do que eu, e a grande maioria ao integralismo. Né? Então, são essas as questões que eu gostaria de trazer para a gente discutir a partir desses filmes aí, que fazem um debate com o grande público muito melhor do que nós, acadêmicos. Porque o discurso hermenêutico da academia, muitas vezes, não chega lá na ponta. Aí, quando os meus alunos dizem, professor, o que eu faço para entender o contestado? Eu dou lá uma obra e digo, vai ver a Guerra do Contestado, a Guerra dos Pelados, do Silvio Bach. Por quê? Porque, como dizia o Friedrich Nietzsche, a arte, ela explica melhor do que a ciência porque ela mexe com o sentimento, ela toca. Então, é essa aí que eu acho que é a maior contribuição desse documentário, que eu já assisti logo no lançamento, o Anauê, e também fiquei muito feliz por encontrar vários conhecidos, em especial o meu querido amigo René Gertz, e que eu acho que nos ajudam a entender o passado, mas também o presente. É isso, Viviane. Muito bom, professor. Bom, então, já que você tocou na temática, né, sobre história e cinema, né, já deu aí um pano de fundo. Só me permite um corte chamado epistemológico, porque claro, você falou no Mephisto, logo de abertura nessa obra-prima que é o Mephisto, que é protagonizado pelo grande austríaco Klaus Maria Brandauer. Eu conheci o Brandauer, eu estava fazendo, no início dos anos 2000, o casting para o Lost Zweig, o filme que eu estou fazendo com o ator Rüdiger Vogler, um ator alemão, Rüdiger Vogler. Eu fui à Áustria, porque mantive correspondência com o Brandauer, que quando esteve no Brasil durante um Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro, o Brandauer foi até Petrópolis para visitar o túmulo do Stefan Zweig. Judeu, está enterrado ainda hoje com a mulher num cemitério de Petrópolis. Ele foi lá e foi botar flores no túmulo do Stefan Zweig. Eu nunca esqueci isso. Isso foi em 1990, por aí. E quando, em 2000, eu comecei a preparar o elenco, qual seria o elenco do filme Lost Zweig, eu me lembrei do Brandauer. Fiz contato com ele, fui na Áustria falar com ele. Eu me lembro como se fosse hoje, ele ficou assustadíssimo de eu falar alemão,
sou filho de alemão, meu pai era judeu, minha mãe era alemã. Ele ficou assustado. Eu não esqueço um gesto dele, nós tomando um café de frente a um grande teatro que existe em Viena. Ele se virou para mim e baixou a cabeça assim e disse: você acha que com essa falta de cabelo aqui eu poderia ser um Stefan Zweig? Eu disse: olha, Brandauer, o filme não estou procurando um ator que lembre a cara do Stefan Zweig. E, por coincidência, o ator que foi Stefan Zweig, o Rudi Vogler, é a cara do Stefan Zweig. Isso, por isso, mas esse ator apareceu no meio do processo de encontrar quem é que interpretaria o Stefan Zweig. Enfim, depois certo, porque o Brandauer simplesmente exigiu $1 milhão para interpretar o papel de Stefan Zweig aqui no Brasil. Eu disse: Brandauer, me desculpe, mas o orçamento do meu filme é $1 milhão, que naquela época é o que significaria hoje, o que o Zweig hoje custaria 6, 7 milhões de reais. Então eu disse: desculpe, mas aí eu não consegui esse dinheiro na televisão austríaca, e acabou não conseguindo, e aí tive que mudar meus planos. Mas ele estava feliz, leu o roteiro, tinha o roteiro em inglês, ele adorou o roteiro, disse: é o personagem, esse é um grande personagem, um personagem esquecido, cancelado praticamente na Áustria. Me lembro, só para não estender, estive num happy hour na bar lá em Viena, onde tinha jornalistas, cineastas, atores, atrizes. Um deles se virou para mim e disse: desculpe, senhor Bach, mas o senhor fazer um filme sobre o Stefan Zweig, Brasil? O que o Stefan Zweig tem a ver com o Brasil? Aí eu expliquei tudo para ele sobre o que significava o Stefan Zweig no Brasil, que inclusive falei, a pessoa quase caiu para trás. Ele se matou no Brasil, ele e a mulher, em 1942. Quer dizer, na própria Áustria, o Stefan Zweig ainda é cancelado. É uma pequena intervenção para a gente tocar para frente. E eu queria aproveitar para elogiar o relato do professor Bartel, que é impressionante realmente como há uma diferença entre a rua e a biblioteca, né, professor? Entre a rua e os alunos, entre a rua e o pensamento que rola fora da... Mas, de qualquer forma, parabéns pelo seu relato, me interessa muito, eu de Blumenau, mas nunca morei em Blumenau, só nasci na maternidade em Johannesburg, que depois virou um restaurante. Eu me lembro que fiz o meu estágio no CPUR em Blumenau. Foi a única vez onde fiquei 3, 4 meses em Blumenau. Nunca morei em Blumenau. Eu, na verdade, fui gerado em Camboriú, onde meus pais tinham um hotel em Camboriú. E como não tinha maternidade em Camboriú, eu fui nascer em Blumenau. Enfim, estou à disposição para perguntas e podemos falar depois sobre os filmes, que é o que nós estamos aqui, esses filmes. Verdade. Oh, que maravilha. Então, isso que é o legal da conversa, porque se a gente tem historiadores aqui que trabalham com histórias, nada melhor do que a gente ouvir histórias, né, para que a gente possa respirar. E aí, Sara, me conte, como que você resolveu estudar essa temática do cinema junto com histórias e o quanto que isso é tão importante, né? Coloca aí tua visão, já aproveitando aí essa história que o Silvio contou. Então, boa noite a todos, todas, todos. Acho que é uma noite bem especial, né? Essa oportunidade desse diálogo, dessa conversa, no final de tarde, no começo de noite. Então, antes de começar a falar um pouco mais dos meus apontamentos, né, para essa noite, eu agradeço, né, ao Pedro pelo convite, agradeço, né, a todos vocês. Acho que é uma honra, né, essa oportunidade de estar falando e, em grande medida, trazendo essas palavras para o espaço público. De alguma forma, é uma possibilidade de a gente oportunizar nesses tempos tão complicados, né, um pouco de reflexão, de lucidez, e acho que a partir de materiais tão sensíveis, né, de obras tão significativas. Já tive a oportunidade, né, e acho que em 2018 o Zeca esteve no campus Blumenau e a gente fez uma noite de exibição do Anauê e foi muito, muito importante, assim,
né, para o campus, para as discussões, né, para a importância de estar trazendo sempre para o tempo presente essas discussões. Né, o Carlos é meu colega, né, de IFC, e eu comecei a minha vida como servidora pública federal, professora de História, em Ibirama. Quando eu entrei no Instituto Federal Catarinense, foi em Ibirama, e foi uma das experiências mais significativas, né, dessa trajetória como servidora, porque esse cotidiano, né, mesmo falando do século XXI, mas esse cotidiano ibiramense me mostrou quanto, né, existia nas ruas da cidade, nos comportamentos, nos gestos, nos olhares, né, vestígios de um passado, né, de um passado que não é tão passado assim, e os últimos tempos nos mostram, né, a ascensão, né, de ideias, atitudes e posturas no espaço público que, embora não tenham uma relação direta com as práticas sociais da década de 30 e da década de 40, mas tem uma relação com o contexto, né? E aí, falando especificamente de Anauê, que eu acho que faz uma montagem maravilhosa, uma abordagem documental incrível, né? A Anauê ajuda muito a pensar as práticas sociais, as configurações dos grupos sociais na década de 30, na década de 40, né? As especificidades regionais, né? A oligarquia serrana, os ramos e as oligarquias do Vale do Itajaí, e eu acho que traz, né, uma abordagem histórica tão cuidadosa, né, com tantos detalhes, né, com uma riqueza de documentação. Então, eu até preparei algumas coisas aqui para a gente discutindo, e para mim, assim, o título a partir do título, né, dessa noite, do tema, né, as memórias a partir de Anauê, eu pensei no poder da palavra, né, no exercício da palavra, né, porque não tem como pensar Anauê, pensar o integralismo e pensar o tempo presente sem pensar o poder do exercício da palavra, né? Então, só um momento, ok. Quando a gente pensa sobre essas questões, né, do tempo presente, sobre essas questões que envolvem o nosso cotidiano, não tem como não pensar sobre os usos da memória, né? Os usos da memória, os usos do passado e o papel do historiador, né? O papel do historiador nesse exercício da memória, nesse exercício do passado. Então, eu organizei aqui algumas palavras, né, que para me orientar aqui para falar, só que nesse momento agora online, eu acabei de perder aqui o documento, deixa eu só resgatá-lo aqui, ok. Só um momento, pronto. Então, eu pensava, né, desde que o Pedro me convidou para esse momento, sobre a responsabilidade da palavra, sobre os possíveis sentidos agenciados, né, a partir das obras cinematográficas referenciadas para o nosso diálogo aqui, e sobre o tema dessa noite, né, memória recente em Anauê. E não só nesses últimos dias, mas eu acho que nesses últimos anos é possível afirmar que, enquanto civilização, né, nesse tempo presente, nós vivemos um período muito trágico, não apenas pela circunstância da pandemia, mas principalmente por tudo que a ascensão desse vírus revela sobre as criaturas humanas. Não significa que as criaturas humanas tenham protagonizado, desde a sua revolução cognitiva, os melhores exemplos de civilidade. Não mesmo, né? Nós temos uma trajetória enquanto humanidade marcada por guerras, disputas, mas as atitudes diante da pandemia colocam em colapso qualquer expectativa em relação aos êxitos de um compromisso com o pacto social. Perdeu-se a noção de coletividade.
E como discute a Hannah Arendt na sua obra A Condição Humana, a modernidade trouxe a individualidade, né? O mundo se tornou global, mas o ser humano se tornou tão individual. Então, sim, nós vivemos um momento muito triste da história da humanidade. E quem sabe, diante disso, a única potência que nós temos é o que narramos sobre a vida e sobre nós, enquanto coletividade. Os nossos testemunhos sobre as nossas dores, sobre o tempo, né? O uso que fazemos da memória. Por isso, a preciosidade desse momento aqui, né? Estar aqui com vocês, né? Silvio, Zeca, Carlos, Viviane, Pedro, e acho que as pessoas que acompanham, é estar com agentes culturais que são responsáveis, né? Especialmente no caso do Silvio, no caso do Zeca, por obras tão cirúrgicas, né? Por obras que eu identifico como narrativas tão psicanalíticas, e depois eu vou explicar a relação que eu faço entre história e psicanálise. Em especial o documentário Anauê, né? Eu já farei mais adiante algumas observações maiores sobre a relação que eu faço entre história e psicanálise para interpretar o tempo presente, para interpretar o passado, né? Mas agora eu quero falar um pouco especificamente de Anauê. Em Anauê, eu quero começar pontuando as palavras finais do documentário do professor de filosofia, que faz uma primorosa relação com a obra Banalidade do Mal, de Hannah Arendt. Ele pontua o seguinte, né? Um mal que tem a ver não com as nossas perversões, mas com o que não nos responsabilizamos, né? Existem pessoas boas e pessoas más, mas as piores são as que não se decidiram entre ser boas e entre ser más, e acabam sendo qualquer coisa. Por que eu pontuo essa frase final do documentário? Porque quando ele faz essa relação com a obra Banalidade do Mal, da Hannah Arendt, né? Ele fala do julgamento do Eichmann, e sobre a forma, né, como ele carimbava as pessoas, carimbava os documentos das pessoas que iriam morrer, né? E aí essa reflexão sobre a banalidade do mal nos faz pensar sobre as atitudes pelas quais não nos responsabilizamos. Não significa que as pessoas sejam exatamente perversas, mas não se responsabilizam, não se implicam na realidade coletiva, né? Se implicam só na sua individualidade. Pois bem, o documentário Anauê, essa obra de uma riqueza documental e narrativa, além de proporcionar um entendimento sobre as práticas sociais que se deram no contexto histórico em questão, né, pontuando características regionais tão singulares para entender esse tempo, né, como o contexto de imigração, né, a forma como, em grande medida, né, os imigrantes se responsabilizaram, né, pela construção das suas vidas aqui, a ausência do Estado, ao mesmo tempo que na década de 30, esse contexto de disputa entre os Ramos e os Conder. Enfim, o documentário ele é riquíssimo nos detalhes pontuais e históricos, né, que vão sendo tecidos ao longo da narrativa. E é nesse sentido que Anauê é, para mim, uma sessão de psicanálise, na medida em que traz sombras escondidas pela memória. Sombras que nos ajudam a pensar o quanto de passado temos no presente, o quanto de um mal banal percorre a contemporaneidade. Um mal banal, mas fatal, né? Como as palavras que compartilho aqui nesta noite são elaboradas do lugar que me entendo no mundo, ou seja, uma realizadora do ofício da história, uma historiadora que compreende que a escrita da história é uma prática social que deve ter um compromisso com a memória coletiva e com a vida, logo lembrei de um historiador, Michel Certeau, né, um historiador que era um padre jesuíta, que estudou linguística, estudou história, estudou psicanálise, e o Certeau elaborou incisivas aproximações entre a psicanálise e a história. Em uma das suas obras clássicas, intitulada A Escrita da História, publicada originalmente em 1975,
Certeau compreende a história como uma operação que envolve a articulação entre um lugar social, ou seja, uma profissão, um meio, uma prática, isto é, os procedimentos de análise e as regras que lhe conferem um caráter disciplinar, e uma escrita, o texto histórico. Com esse pressuposto, ele ressalta o caráter institucional e político na operação historiográfica, o jogo de forças sociais e as regras ocultas na escrita da história. Michel de Certeau percorreu fronteiras científicas com delicadeza e astúcia, promovendo bem mais que um diálogo entre a história e a psicanálise, na medida em que trouxe para a escrita da história, expressão que Certeau inclusive diz emprestar de Freud, o entendimento de que a escrita do real é profundamente perpassada pelo que não se vê, tanto quanto o inconsciente da psique humana. Somos também e intensamente o que não está aparente em nós mesmos, mas existe como um rastro de um traço. Por isso mesmo, sabemos que produzir a história como uma verdade absoluta é uma pretensão do século XIX. Essa escrita da história do século XIX produziu falácias. Uma delas é a falácia de que somos uma democracia plena. Isso é muito perigoso. Ainda mais quando sabemos que a história é o objeto de disputa política para endossar ou não as políticas de Estado. Nesse sentido, a Naue tem um valor não só como documento, mas tem um teor psicanalítico. Traz para o presente as sombras do passado, dignifica seus mortos, nomeia as dores, os grupos sociais, suas práticas e seus exercícios políticos. Tanto quanto Aleluia Gretchen, né, que no desenvolvimento dos seus personagens, das suas narrativas, dos seus dramas, também traz, né, para o nosso tempo reflexões, né, reflexões sobre o contexto histórico, reflexões sobre as subjetividades, de modo que história e memória, né, por vezes, disputam o estatuto da verdade. Contudo, a memória não é apenas uma construção coletiva. A memória ocorre também em primeira pessoa. É um acontecimento subjetivo, lembrar e esquecer. E aí eu penso, né, que é na elaboração das subjetividades um compromisso que nós temos com esse momento de agora. Essa conversa aqui e o nosso exercício como historiadores, como professores, como artistas, cineastas, agentes culturais. Né? Essa nossa conversa aqui me remete novamente à fala final do filósofo no Anaue, né, sobre a banalidade do mal. Nós temos que nos responsabilizar pelas nossas próprias atitudes. E isso me faz pensar sobre a responsabilidade da palavra, a responsabilidade de um exercício de narrar, de um exercício de conversar, comprometido com a coletividade. E em especial hoje, 10/3, apesar da tragédia cotidiana que nós vivemos, principalmente nesse ano pandêmico, que adentrou 2021 com uma força avassaladora e violenta, apesar de tudo isso, hoje é um dia bom, o dia de nós estarmos aqui conversando, e é um dia que nós já tivemos, um pouco antes, a oportunidade de escutar uma voz de esperança, uma voz que dignifica nosso passado, acalenta o presente e nos faz sonhar com o futuro. Então, eu trouxe essas reflexões, a Viviane falou sobre as minhas pesquisas. Então, Viviane, bem na verdade, eu tenho trabalhado com projetos de extensão, que tem no cinema e na produção audiovisual, uma possibilidade, de agenciamento cultural com os estudantes. Mas a minha trajetória como pesquisadora é voltada para a região serrana. Então, na minha tese de doutorado, eu estudei o Licurgo Ramos da Costa. Quem foi o Licurgo? Foi um cara que, quando voltou para Santa Catarina, na década de 70, lançou uma obra chamada Continente das Lagens, mas a trajetória do Licurgo começa na década de 20, quando ele vai embora de Lages para o Rio de Janeiro,
e se torna jornalista, e ele vai trabalhar com o Getúlio Vargas, né? Ele vai ser um dos membros do DIP na década de 30. E em 1939, o Licurgo, junto com o Lorival Fontes e mais algumas pessoas do DIP, vão à Alemanha e à Itália conhecer o Mussolini e o Hitler, mas principalmente para investigar, né, o sistema de publicidade e propaganda, né, o utilizado pelo fascismo italiano e pelo nazismo alemão, né? Então, a gente observa, né, na política nacionalista do Vargas, apesar de todas as contradições e da violência, né, da violência que percorreu o cotidiano do Vale do Itajaí, né, muitas semelhanças, né, desse autoritarismo do Vargas e inspiração, sim, né, comprovada pelos registros do Licurgo, na forma, nos mecanismos e dinâmicas de publicidade e propaganda que foram organizados, né, pelo fascismo, pelo nazismo. Então, eu não pesquisei necessariamente sobre isso, eu pesquisei a trajetória do Licurgo como um todo e a forma, né, como ele utilizou dessas relações sociais constituídas, né, ao longo da trajetória profissional dele para retornar em Santa Catarina e ocupar um espaço cultural. Então, acaba que a minha construção como acadêmica não tem uma relação tão grande com o que nós estamos discutindo agora, como tem, por exemplo, a pesquisa do Carlos. E, enfim, outra questão do Anauê, eu encontro vários professores e amigos ali com quem eu tive a oportunidade de, enquanto estudante acadêmica de História, compartilhar do cotidiano das pesquisas, né? A época que Marlene de Favre fazia a tese, ela era professora, né, do curso de História na UDESC, enfim, né? São apenas algumas memórias, né? Mas, por enquanto, a fala que eu queria trazer para esse momento de conversa, de diálogo, era essa, era o quanto a Naue, o quanto a Aleluia Gretchen me fazem pensar, enquanto historiadora, sobre a responsabilidade do uso da palavra, a responsabilidade do uso da memória. Era isso, por enquanto. Maravilhosas suas colocações, Sara. Tá? É super importante perceber, né, que mesmo na tua trajetória de pesquisa, tudo isso vai se encaixando, né, enquanto isso cria um diálogo super importante, né. Então, eu acho que está todo mundo aqui esperando, e acho que é mais do que essencial, né, que os nossos cineastas aqui possam, então, colocar as suas impressões, né, eu não sei se o Silvio quer fazer uma fala antes, ou o Zeca, visto que, né, no Anauê, o Zeca usa, né, então, cenas do filme Aleluia Gretchen, então, fiquem à vontade para expor, né, como é que se deu o processo, então, da busca por essa temática e o processo de produção. Eu, como uma pessoa que sou muito curiosa, sempre gosto de saber como é que foi o processo de pesquisa, de entrevistas e de conversas, para chegar, então, no resultado final, que é o próprio filme em si, ok? Fique à vontade. Silvio, pode ir? Abre o teu microfone, Silvio. Eu passaria a palavra ao Zeca Pires, afinal, o nosso debate, a nossa conversa produtiva é em torno do Anauê. Eu gostaria muito de ouvir o Zeca. É difícil resumir todo o trabalho que dá um filme, e no momento em que se pensa fazer, até o filme está na tela. Mas o Zeca tem o poder da síntese, foi jornalista, é jornalista, e documentarista, sabe muito bem como resumir. Zeca, como foi esse périplo para chegar no Anauê? Uhum. Bom, queria cumprimentar aí a todos vocês aí, né, e pela exposição da Sara, onde no instituto dela, que ela trabalha, eu já fizemos uma exibição muito legal do Anauê, assim, foi uma discussão muito boa, das melhores, né, naquele momento, e o Carlos, pela sua exposição, né,
Bom, e que lance legal, hein, esse que tu contaste, Silvio, do Klaus Maria Brandauer, né? Que tu, porra, mas que lance legal, né? Quantas coisas que tu me contasse nas nossas viagens lá para a região do Contestado, e eu disse, hoje eu vou levar uma câmera e deixar. Nunca levei, cara, assim, mas o Silvio é um cara que eu tenho um carinho e uma admiração muito grande. Mas então, Viviane, obrigado aí pela mediação, né? E a gente não se conhece ainda pessoalmente, mas estamos juntos aí. Então, esse projeto do Anauê talvez seja o projeto assim meu, que foi um projeto mais longo que eu tive da ideia até a realização. Talvez não, com certeza, né? Porque no início dos anos 90, eu inclusive patenteei, inscrevi o nome e um argumento na Biblioteca Nacional. Então, e fui realizar esse filme em 2015, né? Então, é um grande tempo aí, né? Claro que eu não fiquei sempre pensando nesse projeto, porque senão eu ia pirar, né? O Silvio sabe que a gente vai inventando outras coisas, né? Então, mas o que motivou, assim, a primeira coisa que a minha mãe, né? Ela foi transferida quando dava aula para Timbó, e ela ele era na época da nacionalização, e ela chegou até a aprender a falar alemão para dar aula para os alunos, né? E a mãe me contava muitas histórias, assim, né, dos alunos, aquele tipo, pô, não fala, senhora, não fala. A mãe ia na casa da mãe dos alunos e tal, da família, e eles diziam, por favor, não fale. E a mãe, assim, né, já tinha aprendido algumas palavras, e eles ficavam muito preocupados, né, de a mãe ser presa e tal. E a mãe tinha também dado aula antes em Biguaçu, e ela até me disse, assim, fazia uma comparação, né, do aluno do litoral, que ele tinha umas vantagens, né, tinha o ônus e o bônus, né, os dois. O descendente alemão, né, a mãe disse que é uma avaliação dela, que eles comiam muito bem, né? Então a comida é super importante, né? E aqui no litoral eles tinham dificuldade até de comer. Então isso ela acha que influenciou um pouco na educação deles, né? Ela foi uma comparação dela que eu lembro que ela fez, entre outras, assim, coisas que ela me contava. Depois disso, eu trabalhava junto com o Norberto de Pisolati, e ele foi convidado e acabou me convidando também para trabalhar como pesquisador iconográfico da professora Neide Maria Fiore, assim, Neide de Almeida Fiore, desculpa. E fizemos diversas viagens lá por Pomerode, Blumenau, a região ali do Vale, e eu aprendi muito. Inclusive o filme, o Anauê, dedicado a Neide Maria Fiore, que não está mais aqui entre a gente já há algum tempo, mas era uma pesquisadora assim, extremamente rigorosa, assim, carinhosa e rigorosa, assim. E eu e o Norberto tínhamos o trabalho de ela ia fazendo a entrevista, a gente ia perguntando se tinha foto, levamos naquela mesinha de reprodução, a gente reproduzia as fotos que vinham, né? Então, principalmente aí, eu comecei a sentir assim, um lance de dificuldade, mesmo ela sendo assim uma doutora e com credenciamento assim fora do Brasil, né? E a dificuldade que ela tinha de receber assim o retorno dessas pessoas lá, né? Algumas se abriam,
mas a grande maioria, assim, eu achava, assim, muito estranho isso, né? E depois eu fui, na minha tese de mestrado, eu tenho uma ligação com Blumenau também, eu fui pesquisar, né, os pioneiros do cinema história, o meu projeto, na tese de mestrado, e fui pesquisar os pioneiros do cinema catarinense, que é José Julianelli e Alfredo Baumgarten. O Baumgarten, né, ele foi vereador integralista por Blumenau, né, ele herdou o Blumenau Exanton, né, do pai, né, ele era um grande fotógrafo e filmou também, né, ele herdou o equipamento da família Scheidemann, né, aí que era um fotógrafo anterior a ele, e o jornal, né, que era um dos jornais que era escrito em alemão. E ele foi preso 2 vezes, inclusive, né, nesse negócio de rádio amador, né, de trazer notícia da Alemanha, se comunicar e tal. Mas também eu tive uma certa resistência, assim, meio velada, assim, das pessoas me confiarem na minha pesquisa e tal, e de quererem falar, assim, né? Até que no filme, o filme não mostra tanto isso, porque acho que tem depoimentos muito consistentes ali, né? Mas eu tive dificuldade, sim, de conseguir esses depoimentos. Então, mas eu acho que essa estranheza, assim, que eu senti, depois eu verifiquei, claro, né, porque a nacionalização, né, as pessoas foram torturadas, né, algumas foram presas, né, uma ou outra torturada, mas tortura, assim, não poder falar a língua que falava até então, né, foram proibidas, né, e delações, inúmeras delações. O Silvio coloca muito bem isso no filme dele, assim, que é o filme que também compôs essa minha agonia, assim, para fazer o Anauê, né? Inclusive ele cedeu umas imagens do filme dele, do Aleluia Gretchen, assim. Bom, eu trabalhei em 2 filmes do Silvio. Bom, então eu comecei a ver assim, pô, claro, a nacionalização, né, as pessoas elas não querem mais falar sobre o assunto, porque as crianças eram colocadas no baú, né, como fala ali depois a entrevistada, eram colocadas no forro da casa, e essas crianças, que certamente, umas delas que eu estava entrevistando e querendo, né, depoimento, então elas têm isso, e comecei a entender um pouco, né, essa questão deles não quererem, desse medo, né, que o Silvio coloca ali no filme, o cara enterrando tudo que tinha ali de elementos, né, Então, isso é uma parte que eu considero a parte maior, assim, que eu vi, né, e tem outras, como, assim, deixa eu só um pouquinho aqui, o comportamento, né, numa menor proporção, alguns vínculos com o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão, né, cujo o Führer, o líder era o Hitler, né? Isso também os próprios historiadores ali atuais do filme eles reconhecem, né? E isso também eu ponho em nome dessa estranheza, sim, dessa estranheza e até a dificuldade às vezes de entrar até no arquivo público. Vou falar assim, no arquivo público era assim, a Sueli me deu muito legal, deu um depoimento excelente, mas sempre eu sentia essa dificuldade. E no filme também revela assim que esse tema dificilmente se encontra em livros, né, na história oficial de Santa Catarina. Só mais recentemente que a história, né, por exemplo, a Marlene de Favre, a própria Sara, isso aí está dando
desdobramentos, pessoas têm estudado isso. Eu acho que isso já era uma curiosidade, e aí a importância do filme do Silvio Bach, o Aleluia Gretchen, que abriu isso aí, assim, com muita coragem até, porque ele é de Blumenau, e esse tema, né, é palpitante, assim, é um tema difícil de tocar, né? Mas então, o filme nasceu disso. Então, em 2015, eu acho, eu ganhei um edital de 100 mil e 120 mil, e com uma equipe pequena, né, era um edital de curta-metragem, nós fizemos esse longa, e eu devo muito também a Maria Emília, que ela que disse, não, Zeca, agora é a hora, vamos fazer. E assim, e essa coisa do destino, né, foi no tempo que tinha que sair, e tem essas proximidades, assim, que com esse mundo egoísta, assim, né, que a Sara estava colocando, e reacionário também, né, assim, tem essas proximidades com essa crise civilizatória do mundo atual, né? Eu acho que é isso aí, é uma crise civilizatória, quem dizia isso, para mim, é o professor Scheib, que está nos prestigiando, né? Scheib, muito bom. Então, assim, tem várias coisas que eu podia falar, né? Do Martin Draves, o piloto, o caçador da noite, o piloto que mais abateu avião inimigo e que viveu os 40 anos da vida, dos últimos 40 anos da vida em Pomerode, né? Do professor Vander, que tem aquela... Mas eu vou passar a bola aí para o Silvio e a gente volta para dar um ritmo e uma dinamicidade aí nesse nosso debate. Falou? Silvio, tem que abrir o microfone. Silvio, microfone tem que abrir, Silvio. Eu gostaria realmente de me referir, nem que fosse rapidamente, ao filme Anauê, né? O filme é um festival no sentido de memória, quer dizer, a memória é fundamental. Esse filme é um filme quase que o sinônimo de cinema é visibilidade, né? E o filme Anauê é um filme invisível de tantas sombras que traz o passado. E eu me dei conta que tanto o cinema como a literatura brasileira é muito rala e relativo ao tema dos liristas, né? Com Aleluia Gretchen foi a primeira ficção feita de um personagem integralista. E foi o Graciliano Ramos, em 1947, que escreveu um conto chamado Insônia, que acabou dando um filme de 3 episódios, um deles justamente o Insônia, que é a história de 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Ela denuncia o irmão que é integralista, isso no Rio de Janeiro, nos anos 30. Esse Insônia tem 3 episódios, e um deles, justamente o Insônia, é dirigido por Nelson Pereira dos Santos. Quer dizer, a literatura brasileira e o cinema brasileiro nunca se debruçaram muito sobre esse tema. Daí a ênfase da Anauê, como disse o professor agora há pouco ainda, passados 20, 30 anos, o valor do filme só cresce a cada dia que passa, porque se tem uma coisa que se dissipa, é a memória. Se você não segura ela, ela vai embora. E me ocorre de agregar ao discurso do Zeca, que ele soube engendrar, do jeito que ele falou, exatamente como ele conseguiu, digamos, dar uma unidade na narrativa do filme. Eu sei como é que é pegar entrevistas de 30, 40, 50, 70 pessoas e depois juntar tudo. Parece que nunca isso vai dar um filme. E ele consegue, com a memória das pessoas, e muitas pessoas se autocensurando, não entregando que sabem tudo que sabem e que está no sótão da sua memória, mesmo assim o filme é revelador. Eu acho um filme brilhante e
não poderia esperar menos do Zeca, que foi meu assistente no Cruz de Souza, o Poeta do Desterro, no Contestado. Eu o tenho como, em grande conta, não apenas como meu amigo, mas como um belo cineasta. Zeca, e parabéns pelo MC, por fazer essa live aí com tantas memórias que tem a ver com o substrato justamente ficcional da Santa Catarina, né? É psicanalítica, mas é ficcional, como diz o Vargas Llosa. Se você quer conhecer a história de um país, não leia os historiadores, porque eles sempre mentem, sempre estão de um lado ou de outro, que ficam defendendo a utopia. O festival da utopia. Todo mundo quer reformar. Está na Terra há 5.000 anos e não mudou nada de 5.000 anos para cá. Mudou a tecnologia, mas o homem é o pior animal, é o lobo do homem mesmo. Então, diz o Vargas, você quer conhecer a história de um país, não leia os historiadores, leia os poetas, veja os filmes, leia os romances, leia os contos, leia a ficção. É na ficção que você fica mais próximo da verdade, porque ela não consegue te iludir. Você se ilude com ela, mas ela não tem propósito de te iludir. Parabéns, um prazer estar aqui com você e um prazer estar com vocês aí todos. Muito obrigado, MC Pedro, pelo convite, por esse convite e de estar entre vocês. Muito obrigado. Muito bom. Bom, já tem perguntas aqui relacionadas, né, à temática e as curiosidades, né, do processo de pesquisa. Queria pontuar, né, se o professor Carlos e a Sara querem fazer alguma intervenção relacionada especificamente, né, sobre suas análises de pesquisa com as narrativas, então, dos dois filmes aí, fiquem à vontade também. Viviane, eu queria mais fazer uma réplica aqui, né, na conversa, e falar um pouco sobre memória, que foi tão bem citado aqui, né, que a memória é feita de lembranças e esquecimentos, e o Silvio ressaltou ali esse descompasso que tem entre a pesquisa em história e as ruas, né? E aí, para entender o porquê desse descompasso, surge a figura do historiador. E eu comecei a perceber, olha, Ibirama, cidadezinha tão pequena, né, mas simbolicamente muito rica, cidade município de Amônia, tem na frente do arquivo municipal o monumento ao Olavo Bilac, tem a Praça da Bandeira. E onde é que está aquele passado integralista, nazista, né? Tinha o bairro aqui, Neu-Berlim, Nova Berlim, Neu-Breslau. Onde é que está aquele passado? Então, houve aqui um processo de apagamento da memória, né? Claro que as gerações mais velhas, elas ainda possuem essas lembranças e de modo muito traumático. E aí que eu quero entrar no Anauê do Zeca, porque o Anauê... Carlos, se me permite, só não quero cortar o teu pensamento, mas um lance que eu acho que a elite de Blumenau jogou essa história para debaixo do tapete, varreu essa história para debaixo do tapete. Foi uma coisa que eu queria dizer e não disse. O Zeca, é exatamente isso, porque ali uniu a fome com a vontade de comer. O Estado Novo, ele solapou essa memória, criou uma brasilidade artificial, nacionalismo, né? Os nacionalismos criam comunidades imaginadas, e isso foi muito conveniente para uma elite blumenauense, que é rica em inventar tradições, né? A nossa própria Oktoberfest aqui, ela é uma invenção recente, se a gente for a fundo nessa história. Mas o Anauê, ele nos mostra o integralismo, né, e toda a riqueza desse movimento. Ele nos mostra o nazismo no sul do Brasil, mas ele nos mostra um terceiro movimento que flerta também com o fascismo, que é o Estado Novo. E aí o Estado Novo, ele vai utilizar o integralismo para combater o comunismo. E aí, me desculpem a expressão, mas depois o Estado Novo dá um drible da vaca
no integralismo e acaba solapando também, puxando o tapete do movimento integralista. Então, o Vargas ele é mais habilidoso do que o grande fascismo que se apresentava como alternativa política nos anos 30. Mas essa tentação fascista, conforme o título de uma obra do Elgio Trindade, essa tentação fascista no Brasil, e aqui não são palavras dele, né? Mas ela sempre está presente no país, porque o nosso país ele tem um passado racista, racismo contra negros, contra indígenas, contra caboclos, contra não brancos. É um país totalmente desigual e perpetra essa desigualdade. Um país com uma democracia frágil, nós estamos vendo uma democracia frágil, e esse contexto ele sempre é muito atrativo para rompantes autoritários. Isso ajuda também a explicar o interesse que nós temos por essas temáticas hoje, né? Essa escalada autoritária, essa escalada antidemocrática, como foi falado nos comentários aqui, esse negacionismo que sempre existiu na história, o negacionismo, se nós formos estudar a Revolução Francesa, lá o Georges Lefebvre vai dizer, olha, a Revolução Francesa era movimentada por notícias falsas também, só que o que nós vivemos hoje é notícia falsa por atacado, impulsionadas pelas redes sociais. Então, nesse contexto de negacionismo, ser professor é um trabalho extremamente insalubre, né? E aí dizem que o Silvio é provocador, por quê? Porque ele se atreve a discorrer sobre temas da nossa história, que não é uma história palatável, é uma história até muito mal cheirosa. Então, assim, o Anauê mostra essa riqueza do Estado Novo, que flerta com o fascismo. Agora, eu só queria engatilhar aqui uma pergunta ao Silvio, porque o Aleluia Gretchen, ele é um filme tão riquíssimo em detalhes ali na questão da subjetividade, né? A mãe nazista, simpatizante, nazistona, a mãe é pura emoção, é pura irracionalidade. E o pai, que é contra, ele é razão, né? Não é por aí, vocês estão muito na emoção, né? O pai não é coração, o pai é razão. Então ele vai mostrando isso. Mas eu queria saber, outra questão ali, chega um momento que a personagem diz assim, essa criança, ela é filha de chocadeira. Quer dizer, isso aí se fala muito, se tem pesquisa no mundo sobre o projeto Liebesborn, né, criar crianças arianos puros para o Reich, mas isso em língua portuguesa chegou recentemente, essa produção. Então eu gostaria de saber como é que o Silvio fez a pesquisa para o Aleluia Gretchen, aproximando tão bem as fontes com essa realidade histórica, porque isso aí, fazer um filme como esse, em plena ditadura militar, e um filme tão arrojado para a época, tão avançado, é algo que impressiona, né, continua impressionando em pleno 2021. Então seria essa a minha questão. Nós temos quantas horas para que eu possa responder isso? Fique à vontade, Silvio. Segundo o Pedro, a plataforma tem 20 horas, mas pode responder à vontade, tá? É uma brincadeira. Na verdade, nunca se sabe, não é, Zeca Pires, quando é que você está com o seu roteiro maduro. Eu fui jornalista durante muitos anos, e no Paraná, quando eu morava em Curitiba, e sempre apareciam notícias de ex que teriam aparecido, estavam no Sudoeste, ex-oficiais da SS, ex-oficiais nazistas, que estariam indo a caminho de Assunção ou que estavam misiados em algum lugar no Sudoeste do Paraná. Essa coisa foi crescendo dentro de mim. A minha mãe é alemã, e ela tinha uma muito grande, então me contava das coisas da Alemanha, da minha avó me contava das coisas da Alemanha, então, e isso foi formando assim um caldo de que dei conta que não se tinha feito um filme sobre a imigração alemã, assim, uma ficção.
Eu queria contar um pouco a história da minha família, entendeu? A família da minha mãe, da minha avó e tal. E aí fui me aprofundando, aí fui vendo exatamente como é que o Estado tratou os alemães trataram os índios, né? Como os imigrantes alemães trataram os índios, como essa nova civilização, entre aspas, veio da Alemanha, porque ser imigrante naquela época era a lua hoje, tipo, não volta mais, fica lá. Então, não tinha o retorno, era vir para cá e ficar aqui, né? Enfrentar índio, enfrentar cobra, enfrentar tudo. Então, isso foi alimentando assim como é que se diz, um pensamento sobre o que é ser imigrante, entendeu? O que significa ser imigrante, entendeu? Que os imigrantes, estávamos falando agora de racismo, então, os imigrantes polacos, os imigrantes alemães, os imigrantes italianos sofreram, sim, muita discriminação, e ainda hoje há uma certa discriminação em relação ao imigrante polaco, ao imigrante alemão. Isso é a boca pequena. Então, eu, pessoal, como filho de judeu, meu pai era húngaro, minha mãe era alemã, eles se encontraram aqui no Brasil. Então, eu inclusive, não tenho nenhuma cultura judaica. Cresci sem nenhuma religião, sem nada, me apegando ao invisível, digamos assim. E foi aí que, ouvindo histórias e juntando, eu li um livro, A Ascensão e Queda do Nazismo, do Wilhelm Schiller, era dentro do New York Times, nos anos 30, em Berlim, e conta como foi estruturado o nazismo na Alemanha. Ele, como jornalista do New York Times, tinha acesso a tudo, e isso impressionou muito. Esse livro também me deu várias dicas. E o principal de tudo, na verdade, eu estou vendo aqui as imagens dos jovens da juventude hitlerista, é que foram publicados na época, no final dos anos 40, 3 livros. Um deles é O Nazismo em Santa Catarina, um punhal cravado no sul do Brasil. Era um mapa do Brasil na capa e um punhal enfiado onde seria o estado de Santa Catarina. Um outro livro chamado O Nazismo no Paraná. E um terceiro livro enorme, publicado pelo DOPS, na época, no Rio Grande do Sul, chamado A Quinta Coluna no Sul. Esses livros forneceram todos esses dados. Eu sou um apaixonado por reconstituição de época. Eu realmente arrumo o nó da gravata do ator antes de entrar em cena. Eu sou como é que se diz, um fã dos diretores como Visconti, por exemplo, que mandava uma filmagem porque ele viu na mesa do filme Os Deuses Malditos, ele viu uma dobra numa mesa, num pano de mesa, uma toalha na mesa que estava amassada. Ele mandou parar o filme para trocar a toalha. Isso. Então, essa reconstrução de época foi possível graças a esses 3 livros, uma descrição minuciosa de como é que era o Brasil dos anos 30 e 40. E foi a partir desse caldo, e aí a emoção, e aí a conversa com amigos e com o colaborador Oscar Milton Volpini, que é um jornalista hoje com 85 anos, foi meu co-roteirista no Lance Maior, é uma pessoa brilhante, escreve bem, tudo. Foi trocando, eu escrevi o roteiro praticamente, mas eu fui ouvindo e fui trocando muito justamente com os Oscar Milton, e esses livros que eu consultava o tempo todo, e aí a imaginação foi vindo à tona. Quando sabe, o Zeca sabe muito bem isso, e aí vocês que não precisam ser roteiristas nem cineastas, mas basta você sentar na máquina para escrever um roteiro, um ensaio, uma tese de doutorado, as coisas vão aparecendo, vão chegando. Então, isso aconteceu com Aleluia Grande. Eu não gosto muito, eu não gosto de enredo, eu gosto de filmes de enredo, que tenham grandes enredos. E curiosamente, o Aleluia Grande tem um enredo, a falta de modéstia, mas é sofisticado. Mas eu não tinha essa pretensão de fazer um roteiro sofisticado.
que acabava se concluindo a cada 10, 15 minutos, era uma pequena história que foi sendo contada. E o Aleluia Gretchen, então, tem essa varinha de condão de trazer à tona em cores. E eu me lembro até que eu fiquei meses com será que eu faria o filme falado em alemão? Eu faria esse filme falado nesse alemão de O Janela, que, como minha mãe, depois de 50 anos no Brasil, ela dizia, fecha o janela, minha mãe, não é o janela, é a janela. Aí, semana depois, então, fecha a janela, minha mãe, não é a janela, é o janela, porque as coisas inanimadas não têm gênero. Então, enfim, isso, como fazer esses alemães recentes da Alemanha, como é que fazem? Eles vão falar português? Aí tinha um alemão amigo da minha mãe que dizia assim, qual é o problema deles falarem português? Você vai fazer esse alemão arrevezado, todo falado errado, para quê? Qual é o verismo? Você está fazendo uma obra de ficção. A imaginação o filme é seu, faça eles falar em português, foi o que eu fiz. E ficou, a mesma coisa aconteceu com o Lost Zweig. Me perguntaram, você deveria fazer um filme falado em alemão, porque o Lost Zweig era austríaco. Agora, a diferença entre o alemão da Alemanha e o alemão da Áustria é como o português do Brasil e o português de Portugal. Então, se eu fosse fazer um filme como o Lost Zweig falado em alemão, eu teria que pegar dubladores ou atores que tinham a pronúncia austríaca, o Zweig era austríaco. E os jornalistas que eram amigos alemães tinham que pegar alguém com um sotaque alemão da Alemanha. Enfim, essas firulas vão aparecendo ao longo da criação do roteiro, que você fica, não é, Zeca? Você fica, às vezes, maluco e não sabe. Não, isso não vai dar nunca filme, entendeu? Diante de tantas coisas que vão surgindo. E com o filme pronto, é realmente sempre uma alegria a gente ver que quando são e as pessoas estarem em cenas, eu sempre me lembro algumas cenas ainda hoje. Muito bom. Eu gostaria só de pontuar, então, aqui a presença no nosso chat, né, do Eduardo Paredes, tá, o cineasta também, tá fazendo algumas perguntas aqui, hoje eu vou passar a vocês, e do Giba. Oi, Viviane. Oi. Viviane. Pode falar. Vi uma pergunta ali, que é do Paredes e do Giba Assis Brasil. O Paredes é meu amigão, né, um cineasta mais premiado de Santa Catarina, e o Giba também é um montador dos meus filmes, é um pensador do cinema brasileiro, como Silvio Bach, né, e ele é sócio da Casa de Cinema de Porto Alegre, né, monta os filmes do Jorge e da Ana. Então, ele pergunta se investigar o nosso passado fascista ajuda a entender o nosso presente protofascista. Abraço. Giba, depois eu vou pedir para o Silvio também responder, mas eu vou citar uma frase do filme do Fernando Beck, que tu montasse, sabe, sabe até fazer de trás para diante, enfim, ele diz assim, porque tem pessoas que querem a volta do regime militar, e isso se dá pelo desconhecimento da história. E eu acho que, assim, né, respondendo com o filme, é isso, com certeza. E agora o Silvio pode ampliar essa resposta aí para o Giba e para o Paredes? Alô, amigos, Eduardo Paredes, Giba Assis Brasil, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, bom saber de vocês. Olha, cada filme, cada livro, cada romance, cada poema tem a sua história, tem o seu peso. Isso é um conjunto de filmes, um conjunto de livros, um conjunto que formatam o contemporâneo, o contemporâneo da memória. Eu acho que a gente sempre está reescrevendo a história. Como se diz que, afinal de contas,
o passado está na nossa frente. Nós sempre estamos olhando para o passado, né? O futuro está nas costas. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O passado sempre está na nossa frente. Eu acho que o resgate da vocação fascista, não só do Brasil, mas de tantos países, o Brasil não é exclusivo, esse resgate de obras antifascistas. Eu mesmo participei recentemente de um livro de contos chamado Contos Antifascistas, e isso faz parte do processo criativo de um país, entendeu? Todos devem se engajar nessa luta pela democracia, pela liberdade de expressão. Eu, aos meus 60 anos de cinema, eu sempre investi na liberdade de expressão, na liberdade de opinião, e um cinema anti-utópico, que eu já falei sobre isso há pouco, mas a verdade é a seguinte: investi praticamente toda a minha obra no cinema anti-utópico, ou seja, não existe esse novo homem. Esse novo homem é uma falácia. E todos esses filmes com essa pegada política, como a Noé, como o Visto, como o Aleluia, enfim, são filmes que aluminam a nossa perspectiva em relação ao futuro. Muito bom. Aproveitando, né, mais uma pergunta aqui do Eduardo. Ele coloca, então, a todos, quem aí quiser responder, a questão, então, que existem, né, ele pontua ali 69, um aproximado 69 células de inspirações nazistas aqui no estado de Santa Catarina. E aí ele pontua a questão de como frear ou barrar, então, a ascensão, né, dessas células de extrema-direita diante, então, de um governo, né, o governo bolsonarista aí, pautado, então, ou com seus pilares em milícias e milicos no poder. Então, fiquem à vontade aí para pontuar, e aí, só pontuando ainda mais um elemento que ele traz, uma afirmação de quanto essa temática é extremamente importante, né, visto que isso já permeia aí as colocações de vocês sobre a memória e a própria falta da memória, né, a negação dela, o quanto que isso é importante, principalmente para o cenário da educação no Brasil. Fique à vontade para responder. A Sara, eu acho que está mais qualificada para responder essa daí. Então, eu estava aqui a pensar, né? Eu acho que essa é uma questão que percorre os nossos cotidianos, né? O que fazer diante dessa realidade. E, bom, obras como a Nauê, como a Aleluia, eu acredito que essas expressões são ações que devem ser mais coletivas, né? Então, eu acho que a forma de resistir, começando pela minha experiência individual, eu sempre entendo que a vida tem que ser maior, né? E acho que o meu exercício como docente, como professora, é sempre esse exercício de pautar civilização e vida. Em termos coletivos, né, eu acho que a gente tem que procurar construir caminhos, mas é uma pergunta bem difícil, né, Paredes? Acho que tem dias que a gente se sente tão arrasado diante da realidade que nos cerca, né, principalmente, já vivíamos um mundo pautado na individualidade, e a pandemia, eu acho que fortaleceu essa individualidade, porque a gente não pode nem se reunir, né, mas eu entendo que o exercício responsável da palavra, que a abertura para o diálogo, embora é bastante difícil, muitas vezes, dialogar com quem não quer ouvir, né, dialogar com quem não quer entender a experiência do outro, mas eu acho que é o que nos cabe, o exercício da palavra, o exercício do conhecimento, e isso me faz mais uma vez lembrar de Freud, né, e a sua trajetória como psicanalista, mas me faz lembrar de uma das obras mais sociológicas de Freud, que é Mal-Estar na Civilização, e também Totem e Tabu, que ele fala que talvez, né, uma das perspectivas para uma civilização é quando a gente transforma a violência em palavra, né, quando a gente parte para o diálogo, quando ao invés de aniquilar o outro, a gente xinga o outro, mas desse xingamento a gente chega num diálogo, numa palavra.
Enfim, então eu entendo o exercício da palavra, o exercício da docência, a disponibilidade para ouvir, para conversar, para pontuar, e estamos vivos, então nós temos que acreditar na vida. É isso. Lindas colocações, Sara. Professor? Eu posso só fazer um comentáriozinho breve aqui. O Stefan Zweig, ele escreveu na década de 40 um livro que ele deu o sobrenome ao Brasil. Brasil, o país do futuro, né? O nome correto do livro é Brasil, um país de futuro. Então, o nosso mito fundador da nacionalidade... Desculpe, professor, Brasil, país do futuro. Sim, Brasil, país do futuro. Tá. O nosso mito fundador, ele está no futuro. Enquanto o mito fundador dos nacionalismos é o passado. A Itália rememora lá o ano de 1200, a Alemanha, a antiguidade, com os bárbaros germânicos, os italianos, os romanos, né? Claro, isso aí do ponto de vista mítico. Agora, e o Brasil? O nosso mito fundador, ele está no futuro. Se nós não temos passado, como haveríamos de ter memória? Tá? E assim, isso aí é muito fácil de se ver. Vejam o discurso do nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes. Ele está sempre explorando esse mito, jogando para o futuro. Não, que se fizer isso, os investidores vêm, se fizer aquilo, acontece isso, melhora o quadro. E ele não está falando do presente. Ele está mexendo com sonhos ali, com esse mito do Brasil, país do futuro. Essa pergunta é fundamental, porque após a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, teve todo um projeto de desnazificação do Estado alemão. Por quê? Porque a visão de mundo e as ideias nazistas, elas estavam tão entranhadas na sociedade alemã, molécula a molécula, que teria que ser feito todo um trabalho pedagógico. E aí, assim, nós vemos no Brasil hoje, por exemplo, desmatamento da Amazônia, queimadas no Mato Grosso do Sul, genocídio indígena. O New York Times diz que a Lava Jato é o maior escândalo jurídico da história do direito no mundo. Quase 300 mil mortes de Covid. E o mercado não se manifesta. O Lula é elegível para a eleição 2022. Aí o mercado se abala. Então, assim, aqui nós temos algumas características dessa visão de mundo pautada na indiferença, né? O Exército Brasileiro, ele até hoje ele comemora a Revolução de 64. O Brasil crescia 10, 11% ao ano, teve um golpe, né, e acabou com esse crescimento. O nosso judiciário, ele tem muitas ideias fascistas dentro do judiciário. Então, assim, isso aí é um trabalho pedagógico, e nós vínhamos, a Sara lembrou muito bem aqui, nós vínhamos muito bem enquanto sociedade, enquanto país, economicamente, os últimos 30 anos foram os melhores da história do Brasil. E aí, de repente, dá um cavalo de pau, e essa força do nosso passado fascista, porque esses integralistas, o que aconteceu com eles depois do golpe do Estado Novo? Eles foram se diluindo, né? Eles foram para a UDN, foram para a Arena, PFL, e eles estão aí hoje, as ideias estão presentes. Então, esse é um trabalho que parte do Estado, através de uma legislação democrática, através de uma educação que eu defendo sempre. A nossa educação ela precisa ser pública, gratuita, de qualidade e democrática, porque escola militar não é democrática, né? O que tem de bom dentro do Exército é bacalhau e picanha à vontade. Tirando isso, poucas coisas nós temos de bom do nosso Exército, ainda que eu seja um admirador do Marechal Lott e do Marechal Cândido Rondon, tá? Mas então, assim, nós temos que dialogar com esse passado. E obras como essas que nós estamos discutindo hoje, elas possibilitam isso. Mas é um debate complicado. Por quê? Porque nas universidades esse assunto é muito conhecido e discutido.
Só que isso tem que ser discutido nas ruas, nas redes sociais, e a população, ela está bestializada, hipnotizada. A gente vê todo dia uma cena ridícula. Tinha aquela polêmica do nazismo é um movimento de direita. Ora, mas o que é isso? A embaixada da Alemanha teve que se manifestar publicamente, dizendo, mas que discussão sem fundamento é essa? Só no Brasil que se discute essa bobagem aí. Teve uma invasão nas redes sociais da embaixada alemã, xingamentos, né, que eles não entendiam nada, que eles eram ignorantes. Então, assim, esses debates aqui que o Zeca está nos propiciando, com essa obra belíssima, ele serve para a gente tocar nesses pontos e conhecer melhor o nosso passado e a nossa própria história. Então, é por aí o caminho. É um longo caminho, né, mas é um caminho que nós precisamos necessariamente trilhar. Gente, eu acho que eu gostaria de agradecer os comentários de vocês todos. Eu preciso sair, não sei se já estão terminando ou não, mas eu quero agradecer as palavras de Lucas, essas coisas bacanas que a gente ouve, agradecer ao Zeca por essa oportunidade de seu filme novamente ser discutido. Ele vai ser discutido muitas vezes, né? E espero ter contribuído com alguma coisa, como eu ouvi tantas coisas muito boas de vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tá? Muito obrigado. Bom, acho que estamos encerrando, né? Eu não sei, mas então eu também queria agradecer aí o Pedro, a Sara, o Carlos, a Viviane, né? E aí o Silvio Bach, né? Que é o nosso mestre, e os nossos espectadores aí, né, todos eles muito qualificados, Carmen Fossari, Giba Assis Brasil, Paredes, Cleiton, Schlinduay, então, e outros, né, que eu não tive acesso. Eu queria só lembrar sobre esse assunto, uma frase do Paulinho da Viola, Marlene de Fevre também, que ele disse assim, eu não vivo do passado, mas o passado vive em mim. Meu mundo é hoje. Eu acho muito interessante isso, e encerro a minha participação. Ok. O Scheibe também, está nos prestigiando, professor Scheibe, grande cientista, Sérgio Marlan, estou vendo aqui e agradecendo, mas eu passo a bola para ti, Viviane. Faltou tempo, né, para essa conversa super legal. Professores, querem deixar um recado, finalizar? Eu queria agradecer, né, mais uma vez essa noite, né, que honra, né, poder ter o Zeca, o Carlos, o Silvio, Viviane, Pedro, e eu vi que a professora Marlene entrou ali, Marlene de Favre, linda, maravilhosa, uma explosão de vida, acho que a oportunidade de ser estudante de uma universidade pública, um divisor de águas, né, na trajetória da minha pessoa, e acho que um divisor de águas que me dá muita responsabilidade pública, né, com o que eu falo, com o que eu faço, e com a minha atitude diante do mundo, assim. E espero muito, né, como todos nós, que a gente passe esse momento difícil, que a gente volte a ter esperança e que a gente possa se reunir em Ibirama, né? Eu vou agora uma coisa pessoal, eu tenho paixão por Ibirama. Ibirama é muito significativa na minha vida. Então, já pensou? Se reunir em Ibirama com esse momento cultural, né, que dá para perceber, né, vindo de um núcleo da cidade, acho que se já foi legal assim, imagina reunidos, né, juntos. Então, muito obrigada mesmo e espero que a gente possa continuar resistindo assim. Quero só agradecer pela oportunidade do debate, agradecer por essa bela obra do Zeca Pires, e para a gente suportar esse momento tão difícil na história do Brasil e tratar de um tema tão pesado quanto esse, fascismo, integralismo, somente com arte,
somente com muita arte, e eu espero que obras como essa do Zeca, como as do Silvio, possam surgir em profusão aí nos próximos anos, para que nós nos conheçamos enquanto povo, enquanto sociedade. Muito obrigado e boa noite a todos. A arte é resistência também, né? E a luta continua. Foi maravilhoso, Tá, pessoal. Então, que a gente tenha muitos e muitos e muitos mais encontros assim, né? Que a gente espera que passem do virtual para o presencial, que eu acho que todos nós temos muito a ganhar com isso, né? Então, agradecer muito, né, a presença de vocês aqui, de quem está assistindo, acompanhando, de todas as pessoas que fizeram parte da trajetória de vocês agora aí fazendo parte de uma trajetória pessoal minha, tá? Agradecer, então, aos nossos colaboradores aí, Cine Panorama, né, através do nosso amigo Pedro, né, a Cinemática, a Divisão de Cultura de Extensão aqui da UDESC de Ibirama, né, na presença aí do professor Sérgio, sempre uma parceria muito legal, a Federal de Santa Catarina, ao Instituto Federal, ao Departamento de Cultura, aqui de Ibirama, né, e agradecer a todos aí por essa oportunidade de a gente poder estar aqui abrindo, né, então esse debate, que venham muitos e muitos mais aí, porque faltou tempo, ok? Gratidão, sempre. Mephisto, hailed worldwide as an extraordinary cinematic event. The London Times calls it a majestic, supremely intelligent film. Ingmar Bergman says, Mephisto is an impassioned work of art. Never before have I liked a film more than the book. Rex Reed finds Mephisto riveting, complex, one of the New York Film Festival's most controversial events. And the London Standard salutes the great actor Klaus Maria Brandauer for one of the finest pieces of acting ever to come out of Europe. Mephisto. Finally, the story can be told.